Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Jesus e a Boa Nova. Vamos buscar a compreensão da elevação espiritual de Jesus, do nosso querido Mestre, começando pelo livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que nos veio através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro A Caminho da Luz, no seu capítulo 1, intitulado A Gênese Planetária, Emmanuel nos dá notícia de uma comunidade de espíritos puros, a qual o nosso Criador confiou a administração e a condução de todos os interesses de todas as humanidades que há no seu universo. Porque Deus é assim, Ele nos cria e confia-nos o trabalho para direcionar as questões da sua criação. E através deste trabalho, cada um de nós vai buscando o seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento para a conquista da sua evolução. Nós que estamos na retaguarda, a nós são confiados trabalhos de só menos importância, pequenos, cuidar de nós mesmos, cuidar de um pequeno grupo de pessoas, cuidar da família, enfim. Mas espíritos já evoluídos, como Jesus, como esta comunidade de espíritos puros, recebem do Criador missões muito maiores, como cuidar das questões do próprio universo. Segundo Emmanuel, Jesus é um dos componentes desta comunidade de espíritos puros. E essa comunidade, ainda segundo Emmanuel, se reuniu aqui próximo ao nosso planeta Terra na primeira vez por ocasião da formação do planeta. Fez-se a reunião, foi feita a decisão, obviamente que a gente imagina, e Jesus ficou como o responsável direto para direcionar e governar toda a orientação do planeta Terra, desde a sua formação até mesmo a condução da humanidade que para cá seria destinada, que no momento somos exatamente nós. Então, o planeta Terra, ele foi criado através de muito trabalho, segundo nós podemos também analisar no mesmo livro A Caminho da Luz, no segundo capítulo, que fala sobre a vida organizada, fala sobre as construções celulares e coloca Jesus como diretor espiritual do nosso planeta. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas agora da autoria espiritual de André Luiz, ele nos fala que a formação do planeta se deu primeiro através dos minerais, formando a própria casa planetária. Depois vieram os elementos unicelulares, os vegetais, e através dos vegetais, quando a vegetação verde veio através da clorofila, aí pôde-se então fazer as primeiras experiências do reino animal, porque com a vegetação já havia alimentos para a manutenção da vida animal. Então vieram os animais invertebrados, primeiro, depois os peixes, anfíbios, répteis, aves e finalmente os mamíferos, para só depois o homem aparecer na face do planeta. E Jesus, que foi o grande governador que direcionou toda esta formação planetária, ele já nos disse, está lá também no seu Evangelho, por palavras dele mesmo: antes que a terra fosse, eu era. Nos deixando claro que ele já era Jesus, ele já estava no nível espiritual que ele estava quando nós o conhecemos, antes que o planeta Terra tivesse sido formado. Porque quando o planeta Terra já iniciou, ele como governador espiritual já tinha ali alcançado todo o seu caminho evolutivo. Ele já tinha se dotado de todos os poderes, de todos os conhecimentos para governar o nosso planeta. E está governando com amor, que ainda nós não aprendemos a retribuir para ele. Mas Jesus, então, ele foi criado desta forma, já puro, já elevado, com todo o conhecimento. Ele é um ser especial, privilegiado, ou ele é um de nós? Foi criado assim como cada um de nós. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão número 115,
Kardec indaga o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes. Portanto, todos nós, todos os espíritos, inclusive Jesus, inclusive os chamados anjos, arcanjos, santos, todos nós fomos criados da mesma forma por Deus, simples e ignorantes. Mas isso, se nós formos depor com relação aos dogmas antigos, que de Jesus, os anjos teriam já sido seres criados puros e superiores pelo próprio Deus, isso desmerece Jesus, dizer que ele foi criado assim como nós, simples e ignorantes? Muito pelo contrário. Isso coloca em Jesus os verdadeiros méritos pela situação em que ele ocupa hoje. Ou seja, se foi criado simples e ignorante, e se hoje já está num patamar de assumir a direção espiritual de um planeta, é porque já conquistou, através da sua própria luta, do seu trabalho, do seu direcionamento, do seu esforço, esta condição de um ser que tem o conhecimento e a pureza bastante para poder governar toda a formação de um planeta e toda a condução da sua humanidade. Por isso nos torna Jesus, aos nossos olhos, um ser muito maior do que ele é, porque é ele que tem todos os méritos por tudo aquilo que ele é. Não foi um ser criado já puro. Onde estaria o mérito de Jesus? Ou, por outro lado, onde estaria a justiça de Deus se criasse alguns seres superiores, privilegiados, já puros, sem necessidade de passar por tudo que nós, seres humanos, estamos passando, de dificuldade, de dor, de sofrimento, de erro, de acerto, para podermos conquistar a nossa evolução, ou a salvação, como dizem alguns. Então, todos fomos criados no mesmo patamar, e cada um, obviamente, através dos seus passos, das suas experiências de vidas, da sua caminhada, vai conquistando a sua evolução. Jesus, obviamente, conquistou a sua evolução espiritual, o seu aprendizado em outros orbes planetários, em outras casas do Pai, como ele mesmo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E foram em outras moradas que Jesus teve a oportunidade de fazer toda a ascensão espiritual, assim, pela mesma caminhada que nós estamos fazendo hoje, através do trabalho de cada dia, lá aprendendo uma coisa, outra, até porque foi ele que nos disse: vós sois deuses, poderão um dia fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque nós somos na essência como ele. Nós apenas estamos na retaguarda da caminhada, porque ainda não nos permitimos conquistar esta evolução, ou porque ficamos presos na retaguarda pelo nosso próprio livre-arbítrio, ou a grande maioria de nós, porque somos seres, enquanto espíritos, muito mais novos, criados muito depois do que o próprio Jesus. Mas isso nos mostra a justiça divina e nos mostra que, de fato, há um caminho que vai nos levar à conquista de tudo aquilo que Jesus conquistou. Vamos sim chegar um dia em que vamos poder fazer muito mais do que os feitos que Jesus realizou quando estava junto a nós, porque somos da mesma essência que ele. Obviamente que quando a gente chegar lá, o próprio Jesus estará muito além, porque ele continua trabalhando, continua aprendendo e continua crescendo, nas palavras dele mesmo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E aí, na questão 116 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga o seguinte: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, ou seja, que se dediquem eternamente ao mal? E os espíritos responderam a Kardec o seguinte: não, todos se tornarão perfeitos, porque essa é a nossa caminhada. Mesmo aqueles nossos irmãozinhos renitentes no caminho do mal, da criminalidade, que não tem nenhum compromisso com o próximo, com a realização do bem, um dia chegará o dia deles se conscientizarem de que a verdadeira felicidade está no caminho do Pai, está em optar por aquela porta estreita de que nos noticiou Jesus, está por optar pela vivência do amor que Jesus nos ensinou. Portanto, é através dessa busca de todo dia que nós vamos conquistar a nossa evolução. E é exatamente esta busca que Jesus veio nos ensinar. Por isso que foi tido como grande Messias, como grande Salvador de todos nós. Não porque ele morreu e em razão da sua morte nós vamos ser salvos, assim pura e simplesmente.
Não é simples assim. É porque ele nos trouxe a boa nova, os ensinamentos, a lei de amor, nos ensinou como pode ser vivenciada, nos exemplificou, mostrando para nós que mesmo diante de toda a violência do mundo, de todas as adversidades da vida, é possível vivenciar aquele amor que ele nos ensinou. Não só ele pessoalmente, mas todos os seus comandados que depois de tempos em tempos a história trouxe até nós para vivenciar esse mesmo amor, como um Francisco de Assis, como Madre Teresa, como Bezerra de Menezes, como Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce e tantos outros que dedicaram as suas vidas para nos exemplificar amor, para que nós possamos saber que é possível vivenciar o amor que nos foi ensinado por Jesus, mesmo diante das adversidades da vida e da violência e das dificuldades de cada tempo da história. Portanto, é possível amar da forma como nos ensinou Jesus. No mesmo livro, A Caminho da Luz, com que nós iniciamos o nosso comentário de hoje, Emmanuel nos fala que a segunda reunião daquela comunidade de espíritos puros em torno do planeta Terra, e foram apenas essas duas até hoje, foi exatamente quando estavam organizando e preparando a vinda do querido Mestre Jesus para a sua reencarnação há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, olha, na primeira vez que vieram, eles foram organizar a formação planetária e na segunda vez vieram organizar, preparar a vinda de Jesus entre nós, para que a gente possa assim mensurar a importância desse momento histórico para a humanidade, a importância da vinda do Mestre Jesus e de tudo aquilo que ele nos ensinou e nos exemplificou. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam com uma simples palavra: Jesus. Então Jesus é aquele modelo e guia que nós devemos seguir para que nós possamos conquistar a nossa evolução. Como guia, todos nós queremos Jesus, porque o guia é aquele que nos toma pela mão, nos conduz pelos caminhos. Quando nós estamos para cair num buraco, ele diz: aí não, venha por aqui, aqui que é o caminho mais correto. Todos nós queremos estar no conforto de seguirmos Jesus, tendo-o como nosso guia. Mas pouco de nós ainda assumimos o compromisso de ter Jesus como nosso modelo, porque o modelo é aquele que nós buscamos copiar, é aquele que nós buscamos seguir os seus exemplos em nossas próprias vidas, independente dele estar ali segurando a nossa mão, nos conduzindo e falando. Então o modelo a gente observa e busca agir da forma como nós observamos. Para a conquista da nossa evolução, temos que buscar assim. A cada coisa que fazer na vida, como será que Jesus agiria diante dessa situação que eu estou vivendo hoje? Para que possamos buscar Jesus como modelo. Não é apenas tê-lo como guia nos momentos de dor, de sofrimento. Toma minha mão, ele de fato tomará, nos carregará no colo se necessário for. Mas que nós temos que buscar, cada um de nós, é a sua própria evolução, através da vivência do amor, através da lei de amor que ele nos ensinou. Um dia, indagaram de Jesus: qual é o maior mandamento da lei? E ele nos disse: em verdade vos digo, o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E o segundo maior mandamento, disse Jesus, e tão importante quanto este, é amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele ainda complementou a sua fala dizendo: nestes dois mandamentos estão encerrados todos os ensinamentos da lei divina e dos profetas. Portanto, ele resumiu a sua boa nova na lei do amor. É através da vivência do amor que nós vamos aprender e crescer. É através da vivência do amor que nós vamos conquistar a evolução que nós tanto almejamos, a felicidade que nós tanto almejamos conquistar no nosso caminho de seres que estão em direção ao Criador, que está aprendendo um pouco a cada dia. Aprendamos a amar,
Mas como é difícil a gente falar, eu tenho que amar, e sair ali fora, ver do outro lado da rua uma pessoa que é pela primeira vez que nós vemos e já sentir no coração pulsando aquele amor por aquela pessoa. Estamos ainda longe desse patamar de evolução, de conquista desse sentimento que é o amor. Mas o que nós podemos é fazer acompanhando os ensinamentos de Kardec, quando ele nos coloca: fora da caridade não há salvação. Porque é na prática da caridade que nós vamos conquistar o aprendizado do amar. Nós vamos aprender a amar praticando a caridade. E como que isso acontece? A caridade, ela está no campo da razão. Então, quando a gente aprende estudando a doutrina espírita, ou mesmo as outras religiões, todas ensinam a necessidade de nós atentarmos para a caridade, para com o próximo, nós vamos compreender o que vem a ser esta caridade, da forma como a entendia Jesus, que está na questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Na prática desses dois tripés da caridade, nós vamos aprendendo a conviver com o próximo, compreender a sua dor, o seu sofrimento, acolhê-lo mais quando usamos da benevolência, compreender as suas dificuldades por serem ainda seres imperfeitos que estão conquistando a perfeição, assim como nós. E aí então nós vamos ter condições de perdoá-los, de ser indulgente diante de uma dificuldade que eles apresentem, e vamos passar a nos preocupar com esses seres que convivem conosco ou com os outros. E aí aquela sementinha do amor, através da prática dessa caridade, estará plantada em nosso coração. Nós vamos regando dia a dia na prática da benevolência, do perdão, da indulgência, da caridade, enfim. E essa sementinha vai crescendo, vai florescendo, e é o amor que nós estamos aprendendo a vivenciar. Lembrando que quando Kardec diz, olha, o verdadeiro espírita não é aquele ser perfeito, porque perfeitos não existem ainda no planeta em que nós vivemos, já que é um planeta de expiações e provas. O verdadeiro espírita, diz Kardec, é aquele que se esforça cotidianamente para vencer as suas más inclinações e promover a sua transformação moral. É esse o esforço cotidiano que a doutrina espírita nos reclama e que nós possamos fazer todos os dias através da razão, para que um dia nós possamos olhar para nós mesmos e dizer, eu já sou um seguidor do querido Mestre Jesus, lembrando das palavras dele mesmo que nos disse, os meus seguidores, eles serão conhecidos por muito se amarem. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie no nosso aprendizado e na nossa caminhada. Muita paz.